O destino está mudando em Black Clover, porque Yuno conseguiu de fato bater de frente com Lucius e acertar um golpe fatal nele. Além disso, nós temos Noelle conseguindo lidar com a sua mãe, Esir Silva. E tudo isso não estava na previsão do Lucius. Por quê? Porque nós temos um poder que quebra a Matrix, um poder que quebra o destino, que se chama Antimagia e o próprio esforço do Asta. Bora conferir mais esse capítulo de Black Clover, capítulo 360. Bora lá que tá show, galera! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Black Clover. Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Fico muito agradecido de coração, pessoal. O capítulo já saiu, tá bom? Eu não sei se saiu assim em português até onde eu vi, porque eu estou gravando esse vídeo assim que saiu pela OPS Scans, a tradução lá do pessoal da gringa, tá? Mas o link eu sempre vou deixar aí embaixo, tá bom? Até porque eu devo estar postando esse vídeo na quinta-feira e não na quarta, quando eu tô gravando. Vamos começar com esse capítulo, gente, porque embora ele fale muito do Yuno e dos esforços do pessoal, o ponto focal é o Asta e a antimagia, porque a antimagia é algo que não está ligado nas previsões do Lucius por ser a antimagia, por ser algo fora do que pode ser previsto. Porque se a antimagia do Asta não tem a magia de fato, como você vai prever algo que não tem a magia embutida, mesmo até o futuro? Então o Asta, ele quebra o futuro muito por conta não só do protagonismo, óbvio, mas também por conta da antimagia. E vamos lá, começando esse capítulo, a Noelle vai pra cima ali da mamãe, né? Joga ali o seu rugido do dragão do mar, que... Ai, eu adoro quando tem dragão, moleque! Os golpes da Noelle são os melhores, eu adoro Noelle. Só que mesmo após utilizar esse golpe, a Esir Silva, ela vai lá e vai rodando, vai fazendo um rodopio, que faz com que ela escape do golpe da Noelle, e aí ela vai pra cima e fala: vamos lá, Noelle, vamos começar a parada. E aí a Noelle: essa fala é minha, papai, vamos pra cima. Quer dizer, mamãe. E é uma das partes que eu confesso pra vocês que eu gostei bastante, até mesmo da luta do Yuno eu tô gostando. E eu sou uma pessoa que não curte o Yuno. Não curto porque não curto, não gosto, não faz parte do tipo de personagem que eu sou fã. Mas essa luta dele tá muito legal com o Lucius, e até mesmo eu tô torcendo pra ele. Porque logo a seguir nós vamos ver o Lucius dando um soco ali na espada do Yuno, o Yuno indo pra trás, mas os dois ali, através das suas magias, indo um atrás do outro, o Yuno usando a magia das estrelas para se comparar à velocidade e também às previsões do próprio Lucius, porque o Lucius já sabe de tudo que vai acontecer e ele ainda tem muita velocidade, mas com a magia das estrelas, junto com a magia do vento, que proporciona uma velocidade absurda pro Yuno, ele consegue, entre aspas, acompanhar o Lucius ali na medida do possível. E é então que o Lucius consegue desferir mais um ataque em cima do Yuno, só que quando ele vai atacar ele e vai utilizar um ataque de alma para poder tomar controle da alma dele, o Yuno consegue fazer um escudo com o espírito de Notus, que aparentemente pelas minhas pesquisas foi um tipo de guerreiro, e é um escudo feito de ventania que impede que os ataques venham diretamente para ele e ainda repele aquele tipo de ataque. Então não é só um escudo para se defender, mas é um escudo que ataca, vamos dizer assim, porque quando você vai bater nele, repele, entende? Isso faz com que o Lucius comece a estranhar ali o que tá acontecendo, e o Yuno aproveita esse momento pra sim, agora sim, dar um golpe em cima do Lucius, fazendo ali sangrar ali o seu ombrinho. Ainda não é um ataque fatal, mas ele tá começando a estranhar, porque ele começa a se perguntar que tipo de magia é essa e por que o Yuno parece mais rápido, porque ele parece mais forte do que em suas previsões. E embora o Yuno tá dizendo que ele não vai mais durar muito tempo, então ele já precisa ali recarregar, e ele precisa de alguém com magia de suporte, talvez Mimosa ou outro personagem para poder ajudar ele a recuperar suas forças, até mesmo a Charme seria necessária nesse caso, ele compreende a urgência de acabar com o Lucius naquele momento. Só que o Lucius, ele começa a pensar: o que tá diferente? O que tá acontecendo? Por que minhas previsões não estão tão corretas como elas costumam ser? Porque o Lucius, ele tem várias previsões. O que eu quero dizer com várias previsões é que ele sabe todos os caminhos que o futuro deve se seguir. Ou seja, ele sabe o futuro onde o Yuno apenas seria um moleque pobre e morreria no meio do caminho. Ele sabe o futuro onde o Yuno seria o cara mais forte do reino de Spade, e ele sabe o futuro onde o Yuno estaria na sua força mediana naquele ponto. Ou seja, ele sabe todos os paralelos de cada previsão, de cada coisa que pode acontecer devido a alguma mudança de pessoas ao redor daquele personagem, pessoas que motivam, pessoas que ajudam, pessoas que fazem com que ele se torne o cara mais forte. E o Yuno mais forte
dentro das previsões do próprio Lucius, seria o Yuno, onde ele é ali o príncipe de Spade mesmo, e naquele futuro seria o Yuno mais forte de todos. Aquele seria o caminho ideal para o Yuno ser o mais forte, mas mesmo assim ele não daria conta do Lucius, e ainda mais demoraria um tempo para dominar a magia das estrelas. E o Yuno, em apenas um ano e pouquinho, conseguiu fazer isso. Só que isso não serve só para o próprio Yuno, mas como também para a Noelle. A Noelle nunca bateria de frente com a sua mãe, nunca seria poderosa a tal nível. E nisso ele vai vendo outras pessoas que estão ultrapassando seus limites e que estão sendo mais fortes do que ele tinha visto em sua previsão. Tanto a Mereoleona, o próprio Fulgoleon já era para ter morrido, as pessoas como os Leões Carmesins, os outros soldados mágicos, os Cavaleiros Mágicos. E aí ele começa a pensar o que está diferente aqui nesse mundo que essa previsão minha não está se concretizando. Era pro Morris dar um fim na Mereoleona logo de cara, instantaneamente. E aí quando ele olha os olhares do Yuno, os olhares de determinação, ele se lembra de uma pessoa. E essa pessoa é o Asta. Porque o Asta foi o que deu o golpe final em todas as vezes que eles tiveram algum tipo de batalha, algum tipo de inimigo em comum, onde o Asta foi o último a desferir o golpe. Foi ele que foi lá e batalhou contra o Veto, foi ele que deu o golpe ali em cima do Lucífero, e isso muda o destino. A existência do Asta muda o destino, o que deixa o Lucius frustrado. E isso faz com que ele até mesmo se desconcentre no meio de sua luta e o Yuno comece a tomar vantagem. E nisso ele acaba levando um golpe fatal, enquanto o Yuno fala que não importa quem ele seja, ele vai derrotá-lo. O Lucius olha com aquela cara tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui, pá? E aí acaba o capítulo. E gente, o ponto essencial desse capítulo foi mais uma vez trabalhando que o Asta e a existência dele, por ser a pessoa que ele é, determinada, dedicada, que uma pessoa que faz com que os outros ao seu redor passem a se dedicar cada vez mais. Porque o Yuno, ele poderia ser um personagem extremamente arrogante, por causa do seu poder, por causa das suas habilidades, porque ele é amado pelo Mana, mas ele não se torna essa pessoa arrogante, embora pareça muito no anime, mas se a gente vê no mangá, o Yuno ele é bem mais gentil, ele é bem mais de boa, ele não é aquela pessoa arrogante e tudo, ele só tem aquela rivalidade mesmo com o Asta. Mas graças ao Asta, ele entende o valor de se esforçar e graças a isso, ele se esforça. A Noelle, a mesma coisa. Ao ver que ela era da realeza, se achava toda e pá, quando ela conhece o Asta faz com que ela mude, não só de pensamento, mas também em determinação, a ponto dela não só mudar como pessoa, mas também amadurecer. E amadurecer significa que ela vai conseguir se dedicar melhor nas coisas que ela faz. Então, a existência do Asta, uma pessoa que é super determinada e que faz com que as pessoas ao redor sejam influenciadas por ele, é como se eu tivesse um super amigo aqui do meu lado, que ele é muito inteligente, mas que ele ajuda os outros, que ele mostra pra gente que, poxa, o seu esforço vai valer a pena, porque o meu esforço tá valendo a pena. E a partir desse exemplo, as outras pessoas começam a seguir ele. Por isso que o Asta vai se tornar o Rei Mago e não o Yuno. Porque todos eles estão ao redor do protagonista, que é óbvio que é o Asta, mas também por conta da sua antimagia, que promove com que as previsões do Lucius, elas fiquem quebradas. Elas sejam previsões totalmente falhas, porque os personagens ao redor do Asta, eles passam a ter uma coisa que eles não tinham se não tivesse o Asta ali como uma existência. E não é só por conta da antimagia, mas sim pelo jeito do Asta ser, que influencia os outros ao redor e faz com que todos passem a se dedicar cada vez mais. Porque se aquele garoto que não tinha nada, não tinha magia, não tinha força, não podia fazer nada, tá fazendo alguma coisa, então eu que tenho magia, vou fazer alguma coisa. E por isso que o Asta, ele é tão essencial e por isso que a influência dele é tão importante. Bom, gosto bastante quando aborda esses pontos assim em Black Clover, não por babar o Asta, porque eu gosto muito do personagem, mas sim porque mostra a influência do protagonismo, da dedicação e do modo de pensar dele, influenciando as outras pessoas ao redor. Seria a mesma coisa comigo aqui falando pra vocês e vocês falando, poxa, vou abrir um canal também. Se o Joe conseguiu fazer alguma coisa ou chegou em algum lugar e
tal, eu vou fazer a mesma coisa. Da mesma forma que eu vejo outras pessoas, canais bem maiores do que os meus, e falando assim, poxa, ele começou lá de baixo, mas se ele começou lá de baixo, eu também posso conseguir alguma coisa, assim no trabalho, assim na vida. E eu acho que, sei lá, o autor de Black Clover, ele trabalha muito bem, o Tabata arrebentou e eu adorei esse capítulo por conta disso. Fica aqui os meus agradecimentos aí, o pessoal da OPS Scans lá da gringa, e os agradecimentos sempre ao Morse, que troca uma ideia lá com a gente sobre Black Clover. O cara manja demais e eu gostei bastante desse capítulo mais uma vez. Gostaria de saber o comentário de vocês e eu tô vazando. Até um próximo vídeo, porque semana que vem não teremos Black Clover, então só depois da outra semana. Beleza? Tô indo nessa, até uma próxima, fui, valeu!